Tá. Bom, boa tarde a todos. Primeiro avisando aí que está sendo gravado, tá? Boa tarde ao Kleber, boa tarde ao Leandro, a Camila e aos convidados aí. A gente está aqui reunido para a defesa da Camila, do Prof. Mate, da UFRJ, e o título do trabalho dela é O Emprego de Software Scratch para Elaboração de Jogos e Atividades Interativas, no ensino de funções quadráticas para o nono ano do ensino fundamental. Tá bom? Agradeço a presença da banca, tá? E Camila, você tem 50 minutos a partir de agora para fazer a sua defesa. Pode começar. Ok. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a, a banca, né, professor Leandro. Obrigada, professor Kleber, também, por terem aceitado participar da minha banca. É uma honra ter vocês como banca da minha defesa. Agradecer também ao meu orientador, né, que foi fundamental na conclusão, na elaboração desse trabalho. Não posso deixar de reconhecer todo o potencial dele que foi dedicado nesse processo, né? Então, agora eu vou começar a falar sobre o meu trabalho, que como o professor Cláudio já mencionou, né, o título do trabalho é o emprego do software Scratch para a elaboração de jogos e atividades interativas no ensino de funções quadráticas para o nono ano do ensino fundamental. Eu sou a Camila, sou aluna, né, do Prof. Mate, da Rural, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, meu orientador, o professor Cláudio, né? E agora a gente vai dar início à nossa apresentação. E aqui está a sequência da apresentação para a gente nortear, né? Então, primeiro a gente vai falar na introdução sobre o porquê que foi escolhido esse tema, né? Falar um pouco sobre a importância dos jogos na ensino-aprendizagem de matemática, falar um pouco sobre o próprio Scratch, né, que é o software que a gente escolheu para elaborar a atividade do nosso trabalho, da metodologia. Depois eu vou falar um pouco do recurso educacional que a gente elaborou e a análise dos resultados. Então, vamos lá. Aqui eu escolhi uma citação, né, contida lá na minha dissertação, que fala o seguinte: a educação escolar precisa compreender e incorporar mais as novas linguagens, desvendar seus códigos, dominar as possibilidades de expressão e as possíveis manipulações. É importante educar para usos democráticos mais progressivos e participativos das tecnologias que facilitem a evolução dos indivíduos. Então, assim, nós utilizamos o Scratch como ferramenta para elaborar jogos para ensinar funções quadráticas no nono ano do ensino fundamental, né? Por que eu escolhi esse tema? Por que que eu escolhi essa abordagem, né? Primeiramente, eu já tinha uma inclinação de elaborar alguma coisa para me auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de funções quadráticas no nono ano, né? Eu sou professora da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro e o processo, né, de aprendizagem de funções quadráticas é um processo denso, né? Existem várias etapas, os alunos precisam saber calcular os zeros de uma função, lembrar, né, da resolução, da fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, calcular o delta, entender o que que é concavidade, é, é, saber o que que é o ponto de máximo e de mínimo, o que é o vértice da parábola, enfim, tem uma série de passos, né, para serem dados para poder o aluno compreender e conseguir elaborar o gráfico de uma função quadrática. E assim, diante da dificuldade que eu percebo em sala de aula, eu já tinha uma inclinação para elaborar alguma atividade que auxiliasse nesse processo com os meus alunos. Bom, e visto que assim, a sociedade, né, a gente tem
acesso à tecnologia quase que 24 horas por dia, né? Nós vivemos da tecnologia, então, e o Scratch também é uma plataforma, é um software que eu já tinha uma familiaridade, que eu tive um contato no município. Então, a gente juntei um método, né, ao outro, um processo ao outro, para poder elaborar uma atividade digital, algo mais que motivasse mais os alunos, né, que se sentissem mais à vontade para aprender, em si, um tema como esse, que é um tema denso para eles, para poder motivá-los de alguma forma, né? Bom, aí, agora a gente vai falar sobre a importância, né, da utilização de jogos no ensino da matemática. A utilização de jogos no ensino, né, por si só já é um fator amplamente aí, já pela bibliografia a gente consegue perceber que dá certo, que é muito positivo, que tem muitas respostas, né, favoráveis e é um auxiliar, né, muito bom para o processo de ensino-aprendizagem no geral, né? E a tecnologia, né, que na educação, né, ela é extremamente importante, né, porque assim, ela é presente no nosso cotidiano, né? É, a gente tem uma facilidade de acesso com a tecnologia, acesso às informações, acesso a tudo que se queira, né, através da tecnologia e da internet. E essa geração de adolescentes que a gente tem é uma geração tecnológica. Eles nasceram, né, com a tecnologia já fazendo parte do cotidiano e da vida deles. Então, isso é um processo que a escola ela tem que estar inserida, ela tem que acompanhar esse avanço, né? A gente exige uma modernização, porque como a tecnologia ela é parte do cotidiano, há uma necessidade da escola acompanhar esse processo de modernização, né? E a gente acaba vendo, né, observando com todos os trabalhos que a gente analisou e com as experiências também profissionais de que a tecnologia ela vem sendo um recurso muito utilizado no processo de ensino-aprendizagem da matemática, tá? E por que que o uso do Scratch, né? Por que a escolha desse software? Assim, o Scratch, ele é um software livre. Então, você não precisa pagar nada para utilizar. Basta entrar no site do Scratch, lá do MIT, e acessar e criar o que quiser. Nós criamos uma atividade interativa, né, no estilo de jogo, mas você pode criar vídeo, jogo, quiz. Ele é bem dinâmico e ele é muito versátil. E ele é utilizado não somente para matemática, mas utilizado em diversas disciplinas, né? E ele é de muito fácil acesso. Ele é um software de programação, mas que você não precisa de conhecimentos prévios para conseguir realizar qualquer atividade dentro dessa plataforma. Então, e além disso, ela é online, né? Você não precisa baixar nenhum programa, não precisa gastar a memória da sua máquina para poder fazer a utilização é, desse software. E aí, aqui nós temos só uma imagem da tela inicial. Então, basta você entrar no site do Scratch, criar um login e começar a criar, né? Aqui tem a página de criação dele, ela é dessa forma. No canto esquerdo aqui, onde estão esses círculos coloridos, são os comandos, né? Então tem diversos comandos, tem comandos para movimento, tem comandos para você colocar som, né? Tem comandos matemáticos, né? De fórmulas matemáticas, são
tudo que se queira fazer, né, com o cenário ou o ator que você escolher, você pode criar com esses comandos aqui. À direita dos comandos estão os blocos de programação. São o que se utilizam para programar alguma coisa no Scratch. E aí você vai arrastando esses blocos para essa área branca que tem aqui no centro, que é a área de programação. E você programa aqui. E o bom também desse software é que você consegue ver em tempo real o que é que acontece. O que você está criando, na verdade. É onde tá esse gato aqui é um ator, né, que eles chamam de ator, que é o agente que vai realizar os movimentos, né, as ações que você quer que ele faça. Então, esse é o padrão. Toda vez que você abrir o Scratch e abrir a página de criação, ele vai colocar esse gato, mas você pode trocar, né? Aqui no canto esquerdo aqui dessa parte da tela tem a opção de você excluir esse ator e nesse círculo aqui à direita são as opções para você escolher outros atores ou colocar mais atores, caso você queira, né? E você pode mudar o cenário, você pode fazer diversas adaptações, como por exemplo, aqui é uma imagem, né, da nossa programação, da nossa atividade. Então, aqui são três blocos, ó, são blocos encaixáveis, né? Esses blocos de programação, eles devem ser alocados de forma lógica, senão você não consegue nem criar. Por isso que fica fácil, porque se você quiser encaixar algo que não é, encaixável, né? Assim, que não tiver uma sequência lógica, ele não vai permitir. Então, você não tem erro de digitação de comando, de esquecer algo. Então, ele é muito fácil de manusear, né? Aqui está um exemplo, o nosso cenário aqui. O ator eu modifiquei, eu tirei o gato e ficou uma bola de basquete, né? E esse é um dos cenários que a gente utilizou. Nós fizemos o uso de dois cenários: o cenário de basquete, de quadra de basquete, e esse cenário aqui de plano cartesiano, né? Basicamente, eles têm as mesmas funções, porém a visualização é diferente, né? De acordo com cada etapa do nosso planejamento. E aqui são os blocos encaixados, né, que são a programação. Tem três porque, como nós fizemos dois cenários, então nós fizemos dois comandos, um para cada cenário. Esse comando aqui do meio é para o cenário de quadra de basquete e esse do canto direito é o cenário de plano cartesiano. E essa programação aqui à esquerda, menor, como os meus alunos eles realizaram a tarefa diversas vezes, né? A gente fez um comando extra para poder resetar o jogo. Eles inseriam, né, o jogo, eles inserirem os valores e aí vai aparecer o gráfico, a bola vai fazer a trajetória do gráfico e quando eles forem digitar novos valores, é só apertar a tecla R, que aí o R vai resetar tudo que foi feito antes, para eles inserirem novos valores e apagar todos os dados anteriores, né? Para não ficar tela poluída e eles conseguirem enxergar tudo que precisa enxergar. E esse foi basicamente como funciona essa plataforma, né? E aí agora falando da nossa metodologia, de que forma que a gente trabalhou, né? Lembrando que a nossa pesquisa é qualitativa, a gente não fez uma pesquisa estatística, porque assim, o nosso espaço amostral não é grande o suficiente para a gente obter dados estatísticos e generalizar, né? Então, o nosso trabalho foi qualitativo, motivacional, né? Foi feito com 79 alunos do nono ano de uma escola municipal, né, do Rio de Janeiro, numa comunidade que é onde eu trabalho atualmente.
e alunos na faixa etária entre 13 e 14 anos. E, né, as questões, tem as questões burocráticas também, que como nós fizemos um trabalho que envolve seres humanos, né, a gente teve que submeter ao comitê de ética, então, onde foi aprovado, né, então esse projeto foi devidamente aprovado, as autorizações foram devidamente feitas, assinadas pela escola, pelos alunos, pelos responsáveis, né, que é o termo de anuência institucional assinado pela escola, o termo de assentimento livre e esclarecido, assinado pelos alunos, e o termo de consentimento livre e esclarecido, que é a autorização dos responsáveis, porque são adolescentes, né? São menores de idade, tá? E o nosso projeto ele foi aplicado em 4 aulas. Então, em cada aula, a gente trabalhou uma habilidade diferente, né, para a construção do gráfico da função quadrática. Então, falando da primeira aula, né, que qual foi o objetivo da nossa primeira aula? Reconhecer a parábola como gráfico de uma função quadrática e associar o coeficiente A com cavidade da parábola. Então, primeiramente, a gente tem aqui um cenário de quadra de basquete e a bola de basquete. Então, para a gente entender aqui, isso é o que aparece no jogo para as crianças. Então, aqui x0, y0 é o ponto onde o gráfico vai cortar o eixo y, o eixo das ordenadas. Aqui não está aparecendo porque não foi plotado ainda, ele só aparece depois que a bola descreve toda a trajetória da parábola. X1 e x2 são as raízes da função, e A, B e C são os coeficientes, né? Então, primeiramente, vai aparecer, o aluno vai digitar, para aparecer a quadra de basquete, a gente colocou para eles apertarem a tecla espaço. Vai apertar a tecla espaço e vai aparecer a quadra de basquete com essa bola, e a bola vai aparecer essa caixa de diálogo pedindo para digitar o valor do coeficiente A. Ele vai digitar o valor, vai apertar Enter, e depois ela vai mostrar outra caixa de diálogo pedindo para digitar o coeficiente B. Novamente, eles vão digitar, pressionar o Enter e depois o coeficiente C. Quando eles pressionarem o Enter no coeficiente C, o que que vai acontecer? A bola vai fazer a trajetória da parábola, né? Que é essa figura aqui dessa tela que eu estou mostrando agora. O que que acontece lá? Essa aqui é uma foto, né? Então é um print. Só que no jogo o aluno consegue ver o movimento que a bola faz, né? Para descrevendo a parábola. Então a gente se preocupa em criar, né? é, esse movimento da bola e a trajetória dela, como se fosse um rastro, né, que ela fizesse, para os alunos perceberem que aqui é a curva que determina o gráfico de uma função quadrática. Aí nessa aula, né, o que que nós fizemos? Nós indicamos eu que indiquei os valores dos coeficientes em todas as aulas. Por quê? Porque o Scratch ele tem um intervalo, né? Então, para a gente conseguir encaixar o gráfico dentro do intervalo, daquele intervalo do Scratch, então precisava de números muito específicos, tanto que os números são decimais, né? Então, eu primeiramente como tem uma quadra de basquete, a ideia foi ir ditando para eles valores, né? Em momentos em que a bola talvez não passe pela cesta, ou talvez passe. Então, eu indiquei aí alguns valores em que ela passava e alguns valores em que ela não passava pela cesta. Então, primeiro, eu indiquei valores onde a parábola tinha concavidade voltada para baixo. E depois eu indiquei valores onde a parábola tinha concavidade voltada para cima, que é esse caso aqui dessa tela. Então, qual foi o objetivo dessa aula? Apresentar esses valores, fazer com que eles
plotassem os gráficos, observassem o comportamento dos gráficos e percebessem o que estava fazendo a concavidade da parábola mudar. Então, nessa aula, né, no município, essa aula foi no quarto bimestre. No município, os alunos no segundo bimestre do nono ano, eles aprendem equações do segundo grau. Então, no segundo bimestre, eles aprendem já a identificar os coeficientes de uma equação polinomial de segundo grau, calcular o delta, identificar pelo delta se a equação tem raízes ou não, e se sim, se são iguais ou diferentes, e também já aprendem a fórmula resolutiva da equação de segundo grau. No quarto bimestre, que eles aprendem as funções, né? A função do segundo grau, função quadrática. Então, nesse momento aí, é onde eu faço com eles a associação da função quadrática com a equação polinomial de segundo grau, onde tem os coeficientes A, B e C, e por que quando a gente vai fazer a plotagem desse gráfico, né? Esse gráfico pode se comportar de duas formas. Aí é explicado a eles que o nome dessa curva é parábola e a abertura da curva é a concavidade. Então, a concavidade voltada para cima e a concavidade voltada para baixo são os dois comportamentos que a gente pode ter numa função quadrática. E nessa aula, né, eu os indaguei a entender, tentar perceber o porquê dessa mudança de concavidade. E para eles foi bastante claro, eles conseguiram perceber que foi por conta do coeficiente A, que quando o coeficiente A era positivo, a concavidade era voltada para cima, e nas vezes em que o coeficiente A foi negativo, a concavidade da parábola foi voltada para baixo. Então, essa foi a primeira aula. Na segunda aula, o nosso objetivo, né, era perceber o comportamento da parábola a partir do valor do discriminante delta. Então, como eu disse antes, eles já sabiam calcular o delta, já tinham familiaridade, já sabiam o que que era o delta, né, que era o discriminante, e ele que determina se a equação ia ter raízes ou não. Então, associando esse conceito com a parte gráfica, né? O que que significa a função ter raízes, né? E o que significa ela não ter raízes. Então, nós fizemos os testes, né, com eles, com delta positivo e delta negativo, para eles observarem. Aí, nessa aula, já foi mais interessante, né, ao nosso ver, que eles, ao invés de visualizarem o cenário de quadra de basquete, eles visualizarem o plano cartesiano. Porque com o plano cartesiano, eles conseguem observar o eixo X e o eixo Y, né? E é extremamente importante, porque o delta é que vai determinar se a parábola vai tocar o eixo X ou não. Então, nesse momento, a gente mudou de cenário e o procedimento foi o mesmo, né? Eles digitaram o coeficiente A, digitaram o coeficiente B, digitaram o coeficiente C, e aí foram plotadas os gráficos. Então, aqui a gente tem um modelo de uma parábola com delta positivo. Então, eles observaram, né, o delta, observaram a parábola, é, observaram que a bola ela passa por dois pontos no eixo X, ela atravessa o eixo X duas vezes, né? E além disso, né, gente, primeiro eu inclinei os alunos a digitarem os valores dos coeficientes e observassem os gráficos. Então, depois disso, depois do gráfico pronto, aí eu já pedi para eles irem para o caderno, né, pegar o lápis para fazer o cálculo do delta dessas funções. Então, eles escreveram as funções e calcularam o valor de delta. E aí fizemos isso em cada etapa, né, quando com delta positivo.
E aí eu digitei valores também de delta igual a zero, que é o que está aparecendo aqui agora, e também de delta negativo, tá? Então, que foi perguntado a eles, né? Quando eles calcularam o delta de cada uma dessas funções. Quando eu perguntei o que eles observaram no gráfico de acordo com cada cálculo que eles fizeram. E eles responderam, né, que quando o delta é positivo, a bola passava pelo eixo X duas vezes, e quando o delta é zero, passava só uma vez, e com delta negativo, ela não passa pelo eixo X. Então, com isso, a gente conseguiu fazer um link sobre o conceito que eles tiveram no segundo bimestre sobre o estudo do delta, né? Nessa aula aqui, a gente não se preocupou em calcular as raízes, porque o cálculo das raízes foi na próxima aula, né? Na aula 3, que foi uma aula só para isso. Mas, de antemão, já foi explicado para eles que o lugar aonde a bola passa pelo eixo X são as raízes da função. Que como quando eles estudaram lá atrás com delta positivo, a equação tem duas raízes reais e distintas, da mesma forma, a bola vai cruzar o eixo X em dois pontos distintos. Quando o delta é igual a zero, ela tem duas raízes reais e iguais. Isso quer dizer que o gráfico vai tocar o eixo X somente em um ponto. E quando o delta é negativo, nós não temos raízes reais. E, portanto, ele não vai cruzar o eixo X. E aí, se a concavidade for para cima, ele vai flutuar acima do eixo X. E se a concavidade for para baixo, ela vai ficar abaixo do eixo X e não vai cortá-lo, nem de uma forma nem de outra, né? Aí, como eu disse na aula 3, o nosso objetivo foi de calcular as raízes da função quadrática. Então, foram ditos valores, né, dos coeficientes, aí eles visualizaram os gráficos e depois da visualização de cada gráfico, eles foram convidados a realizar os cálculos das raízes é, desses gráficos. E aí, calculando, por exemplo, essa função mostrada aí nesse nosso slide é uma função que tem duas raízes distintas, né? Com cavidade para cima, duas raízes distintas, portanto, o delta é positivo, e além disso, tem duas raízes aqui, o 100 e o menos 100. É o menos 100 aqui e o 100. E aí, eles calcularam os valores e confrontaram com os gráficos, né? E aí, fizemos isso para A positivo e para o A negativo. Nesse caso aqui do A negativo, os passos que a gente deu, a gente colocou o X começando no menos 100, né? Lá nas nossas iterações, na nossa elaboração da atividade. E aqui, né, é, eu mostrei para eles que a função, né, mostrada aqui, ela começou no menos 100, mas isso não significa que ela não continua. Então, foi explicado para eles a continuidade, né, dessa função, que ela ainda, a gente ainda consegue descrever uma trajetória aqui para baixo e que ela toca o eixo X. Nesse momento, quando eu falei para eles, né, inserirem os valores dos coeficientes e eles visualizaram o gráfico e eu perguntei, ó, esse gráfico vai ser cortado uma vez ou duas vezes? Aí eles ficaram meio assim, eu falei assim, então vamos fazer o cálculo das raízes. E aí eles calcularam as raízes e encontraram dois valores distintos. Aí eu disse, eu falei, então esse gráfico ele continua e corta o eixo X no menos 130. Aí eu fiz um gancho, né, na verdade, com essa questão da continuidade aí da função.
Aí é o valor de A negativo, positivo, valor de A também positivo, né? Aqui, A positivo com duas raízes distintas, A negativo com duas raízes distintas. Aqui, o A positivo com duas raízes iguais. Então, aqui, quando eles calcularam o delta igual a zero. Então, eles já sabiam que o gráfico ia cortar o eixo X somente uma vez, né? E com a concavidade para baixo agora com A negativo. E essa é a função que não tem raízes reais, né? Que o gráfico não vai cortar o eixo X. Então, eles inseriram os valores, visualizaram o gráfico e quando foram calcular, pararam ali no delta, porque o delta deu negativo. Então, professora, delta deu negativo, então por isso que não corta o eixo X. E aí fizemos com A positivo e com A negativo também. E por fim, a última aula, que é a aula 4, o objetivo foi de calcular as coordenadas do vértice da parábola, né? Porque assim, são fatores cruciais para elaboração de um gráfico da função quadrática, né? Primeiramente, reconhecer a concavidade, se é voltada para cima ou para baixo, calcular o delta e o comportamento da parábola de acordo com o valor do delta, se positivo ou negativo ou se é zero, calcular as raízes, que são pontos extremamente importantes, e calcular as coordenadas do vértice da parábola, né? Então, nesse momento, a gente pediu para os alunos inserirem os valores dos coeficientes A, B e C e fazer eles observarem, por exemplo, nesse momento aqui, com um A positivo, a concavidade voltada para cima, foi perguntado a eles assim, como eles já sabiam, né, da continuidade em que essa curva aqui ela vai continuar, né, mesmo sem a gente visualizar, mesmo sem ela estar desenhada, ela tem uma intuição, o aluno tem uma intuição de que ela continua ainda infinitamente. Nesse caso, eu perguntei, essa parábola, ela tem algum valor máximo que você consiga estipular? Ela chega num ponto máximo e para? Aí eles, não, não tem, porque ela continua infinitamente para cima. Aí eu, ai, sim, tudo bem, não tem um ponto máximo. Mas ela tem um ponto mínimo, tem um valor que ela tem algum momento em que ela desce, não desce mais que isso, que é o menor valor que ela pode atingir. Aí eles conseguiram identificar que ela tem um valor mínimo, que é o ponto, é o menor, é o ponto mais baixo da parábola, né? Aí nesse momento eu expliquei para eles que esse valor mínimo na função quadrática é chamado de vértice. Tem o vértice da parábola, que é o valor mínimo, nesse caso, com A positivo, que a concavidade é voltada para cima. E depois eu pedi para eles inserirem valores com a concavidade voltada para baixo, para eles entenderem que quando a concavidade é voltada para baixo, esse ponto é um ponto de máximo. E todos esses dois pontos, de máximo ou de mínimo, são vértices da parábola. E aí, bom, eles aprenderam a calcular o vértice da parábola, né, de acordo com a fórmula resolutiva dos vértices, do x do vértice e o y do vértice. E além disso, quando eles calcularam, eles puderam conferir no gráfico, porque eu não sei se vocês observaram, no canto esquerdo aqui da tela, são os valores do x do vértice e o y do vértice. Ou seja, são as coordenadas do ponto de máximo ou de mínimo. Nesse caso aqui é o ponto de mínimo da nossa parábola. Então, eles aprenderam, né, plotaram o gráfico, calcularam o vértice e depois voltaram no gráfico para conferir, né, esses valores. Ah, sim, o vértice está aqui no ponto 0 - 100. No caso dessa parábola aqui, é um ponto localizado no eixo Y, né? Bom, em fazendo o link com isso, né, a gente fala do nosso recurso educacional, porque o nosso recurso educacional foram 4 planos de aula, né? Cada um objetivando trabalhar com uma etapa diferente do processo de construção e entendimento do gráfico da função quadrática. Então, foram 4 aulas, então foram 4 planos de aula. Então, falar do recurso educacional é falar da metodologia, porque
cada plano de aula teve uma metodologia, né? E foram os objetivos que a gente falou aqui. Então, o primeiro plano de aula, que foi da aula um, foi introdução e familiarização com o tema e um questionário inicial. Então, antes de começar a primeira aula, antes deles terem contato, né? Antes de falar com eles sobre o que seria feito, é, eu apresentei para eles um questionário para a gente poder ter material para analisar os dados e analisar o resultado da nossa pesquisa. Então, eles responderam o primeiro questionário, né? E começamos a aula, fizemos a primeira aula. Na segunda aula, né, que foi um dia diferente, a gente fez o estudo do discriminante delta. Na terceira aula, foi o entendimento gráfico sobre as raízes da função, como a gente falou anteriormente na metodologia. E na quarta aula, né, que foi o final, a gente fez o entendimento gráfico das coordenadas do vértice da parábola. E no final de tudo, a gente apresentou um questionário final. Então, pensamos em fazer um questionário inicial e um questionário final para a gente comparar os resultados para fazer a nossa análise de dados, né? Então, no primeiro momento, no primeiro questionário, nós tivemos aqui 6 perguntas, né? O quanto você gosta de matemática? Pouco, médio, muito, não gosta. Essa foi de resposta objetiva. Na sua opinião, matemática é fácil, difícil, nem fácil, nem difícil? A terceira pergunta, o que você mais gosta na matemática? Isso foi de resposta livre. Outra de resposta livre foi a quarta pergunta, o que você não gosta na matemática? A quinta pergunta você acha que a utilização de um instrumento digital, computador, tablet ou celular, pode te ajudar a aprender matemática? Eles responderam sim ou não. E a sexta pergunta, o que você gostaria que fosse feito nas aulas para auxiliar a sua aprendizagem em matemática? Essa também foi de resposta livre. E aí, iniciamos a primeira aula, e aqui eu coloquei os objetivos que a gente trabalhou de acordo com as habilidades, tá? As habilidades do currículo carioca, do município do Rio de Janeiro, e também em consonância com a BNCC, né? Reconheceu que o gráfico de uma função quadrática é uma curva chamada parábola. Reconhecer que os coeficientes da função quadrática determinam a trajetória da curva e se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Aí aqui a gente tem a tabela dos valores que nós trabalhamos, né? Primeiro os valores dos coeficientes para concavidades voltadas para baixo e depois valores dos coeficientes para concavidades voltadas para cima, né? Como a gente teve alguns números decimais, eu permiti o uso da calculadora para fazer esses cálculos, porque assim, o meu objetivo era facilitar o entendimento, né? O entendimento sobre o quê? Sobre funções quadráticas. Então, para facilitar os cálculos, eu permiti o uso da calculadora até para ser mais rápido. Então, esses foram os valores que a gente ditou para a aula um. Na aula 2, né, os nossos objetivos, de acordo com as habilidades, foram verificar quando o gráfico vai interceptar ou não o eixo das abscissas e associar o valor do discriminante à existência das raízes. Então, esses foram os valores que a gente utilizou, né? Aqui, esses dois primeiros valores com delta positivo e aqui com delta igual a zero, que são os valores em que a parábola vai interceptar o eixo das abscissas. Aqui 2 vezes e esse último uma vez só. E esses são os valores em que ela não vai interceptar o eixo das abscissas. Aí fizemos um com a concavidade voltada para cima e o outro com a concavidade voltada para baixo. Já na aula 3, né, o nosso objetivo é calcular as raízes da função quadrática, observar que os pontos onde o gráfico corta o eixo das abscissas são as raízes, e observar que quando a função não possui raízes, o gráfico não intersecta o eixo das abscissas. Então, novamente aqui, fizemos 2 exemplos de delta positivo. O terceiro conjunto é para o delta igual a zero, e os dois últimos para o delta negativo, né? E a última aula
que é reconhecer que toda a parábola contém um ponto de máximo ou de mínimo e observar quando cada caso ocorre, que é quando a parábola tem concavidade voltada para baixo ou para cima, né? E calcular as coordenadas do vértice a partir dos valores dos coeficientes, que é usando a fórmula resolutiva lá das coordenadas do vértice da parábola, e localizar no gráfico o vértice. De acordo com o que a gente falou aqui na metodologia, foi exatamente isso que a gente fez. E, de novo, são os valores que usamos, né, para os alunos colocarem lá na atividade, né? Então, os dois primeiros, delta positivo, o do meio, delta igual a zero, e os dois últimos, delta negativo. Então, eles viram concavidade para cima, concavidade para baixo, e quando intercepta o eixo x duas vezes, uma vez ou nenhuma vez, né? E no final da quarta aula, a gente apresentou o questionário final. O que que consiste o questionário final? São as perguntas, né, contidas no inicial, as 6 primeiras perguntas idênticas, que eles responderam novamente, e mais 4 perguntas diferentes, né? Onde uma delas é o que você achou das aulas sobre funções quadráticas utilizando o programa Scratch? Essa é de pergunta de resposta objetiva, muito pouco eu não gostei. A outra foi: você gostaria de aprender outras habilidades matemáticas utilizando o computador ou celular? Eles responderam sim ou não. E a terceira: o que você mais gostou nas aulas sobre funções quadráticas no Scratch? Resposta livre. E o que menos gostou? Resposta livre também. Aí, finalizando, né, as aulas, a gente recolheu todos esses dados e fomos analisar, né? Analisar os dados é, recolhidos, né? Então, bom, o que que a gente fez? Nós separamos em perguntas as análises, né, em 2 blocos: perguntas comparativas e as perguntas não comparativas, né? Porque existiam perguntas iguais nos dois questionários. Então, na primeira pergunta, que foi o quanto você gosta de matemática, nós tivemos aqui, né? é, a barrinha azul são as respostas do questionário inicial e as laranjas do questionário final, né? Então, como a gente pode observar, teve uma redução de 4% dos que disseram não gostar de matemática e teve um aumento de 5% dos que disseram que gosta de matemática de forma mediana. Então, assim, mesmo com uma singela diferença, né, alguns alunos mudaram seu gosto pela matemática. Mesmo sendo uma diferença pequena, eles foram impactados, alguém foi impactado de forma positiva. Então, a gente considerou esse resultado positivo. Nessa pergunta aqui, na sua opinião, a matemática é fácil, difícil, nem fácil, nem difícil? Nesse momento, né, teve 62% e se manteve, né, nos dois questionários. Então, analisando apenas por essa ótica, falando de forma sincera, não é possível concluir que o nosso trabalho atingiu o objetivo, olhando para essa pergunta de forma isolada. Mas a gente não pode medir a motivação do aluno somente por considerar a disciplina difícil, porque eu sou professora de matemática, eu sou motivada em aprender matemática, eu amo, adoro, porém, em alguns momentos, a matemática, ela é difícil para mim também. Então, é, medir a motivação por grau de dificuldade ou facilidade não, não se mede de forma isolada, a gente não consegue medir, né? E é, fazendo um link com isso, porque assim, mesmo eles achando difícil, eles, de certa forma, de certa forma não, com certeza foi de impacto positivo. Porque aqui, por exemplo, o que você mais gosta na matemática, né? Que foi essa pergunta. 27% disse não gostar de nada no questionário inicial.
E esse valor, esse percentual desceu para 16%. Então, reduziu 11%. Então, a redução do número de alunos que rejeitam completamente a matemática, né, pode ser um reflexo do processo que a gente elaborou. Então, considero de forma positiva, eu considero que foi assim muito bom esse resultado, né? Esse outras respostas aqui, né? O que que a gente fez? A gente pegou respostas com maior frequência. E as respostas com baixa frequência, que foram bem aleatórias, eu juntei tudo em outras respostas. Aí por isso que ficou esse percentual aqui separado. Tá? E outro fator que foi positivo, né, que a gente considera, é o que você não gosta da matemática, né? Então, é, teve uma queda de 4% dos alunos que afirmaram é, desgostar de tudo em matemática, né? E 3%, né, que caiu sobre os alunos que disseram não gostar de fórmula de Bhaskara, que foi um assunto do nosso, né, foi o nosso tema. Então, sempre foi bastante positivo, porque o fato de menos alunos afirmarem rejeitar a disciplina por completo ou a fórmula de Bhaskara em específico, demonstra que as estratégias diferenciadas podem mudar percepções negativas e ampliar o engajamento. Então, foi isso que aconteceu com a gente. Também considero assertiva essa situação que a gente conseguiu criar aqui. E o que você gostaria que fosse feito nas aulas para auxiliar a sua aprendizagem em matemática? Então, a gente tem um aumento de 29% sobre a utilização de instrumentos digitais. Isso demonstra uma demanda, né, crescente por metodologias inovadoras. Os alunos aceitaram bastante, né, essa metodologia e de forma positiva. E isso deixou a gente bastante satisfeito, né? E daí nós temos agora a comparação das perguntas, não, a análise das perguntas não comparativas, né? A primeira é: o que você achou das aulas sobre funções quadráticas utilizando o Scratch? 71% disse que gostou muito, né? Então, essa adesão, a gente sugere que os métodos mais interativos e visuais podem ser eficazes na melhoria, né, de compreensão dos alunos. No caso, no nosso caso aqui, na melhoria da motivação, né? Então, ficou muito claro aqui que eles se motivaram com a atividade realizada. E tem uma outra pergunta também, que eu não coloquei aqui no gráfico, porque não faria sentido fazer um gráfico dela. Por quê? A pergunta foi assim: você gostaria de aprender outras habilidades matemáticas usando computador ou celular? 100% disse que sim. Então, foi bastante satisfatório também. Isso indica uma forte disposição dos alunos em adotar tecnologias para aprender outras habilidades matemáticas, né? E a próxima pergunta é sobre o que você mais gostou nas aulas sobre funções quadráticas no Scratch. Então, 30% disse que gostou de tudo e todo mundo deu alguma resposta. Então, todos os alunos gostaram de algo, né? Então, também considero isso muito positivo. Indica que as aulas sobre funções quadráticas foram bem recebidas e de fato foram mesmo. E o que menos gostou? Aí, bom, a grande maioria disse que gostou de tudo, teve uma reclamação sobre fazer contas no caderno, né? Isso aí já é até esperado, porque eles não gostam de fazer conta. E eles reclamaram um pouco da qualidade dos computadores. A nossa escola é uma escola municipal e a gente foi até privilegiado porque tinha máquinas, né, para trabalhar. A gente trabalhou com netbooks, então, mas a qualidade não é aquele top de linha, né? Uma qualidade um pouquinho mais inferior, mas isso não comprometeu, o nosso trabalho. E como eles já são da tecnologia, eles têm acesso à tecnologia, né, de qualidade, então eles sentiram um pouco de diferença, né? E esses resultados revelaram um alto nível de satisfação com a metodologia que a gente instituiu.
né? E com isso, a gente pode perceber, né, nas considerações que foi uma abordagem feliz, foi uma escolha feliz, né? Então, as considerações que a gente tem para fazer. Primeiramente, eu gostaria de falar assim dos nossos desafios em sala de aula, né? Então, nós professores, né, professor do município do Rio de Janeiro, o professor da rede pública como um todo, a gente tem diversos desafios. A gente tem uma carga horária exaustiva, né? Eu, no caso, sou 40 horas, são 32 tempos de aula em sala de aula e 8 tempos de planejamento. Então, é uma carga horária que exige muito da nossa saúde mental e física também, né? Então, fora isso, tem muitas demandas burocráticas, a gente tem muitas planilhas para preencher, muitos relatórios para fazer, é, planos de aula individualizado, a gente tem alunos incluídos, a gente tem todas as demandas burocráticas muito intensas no nosso cotidiano, né? E fora a estrutura da sala de aula, do ensino público, né? A gente tem uma infraestrutura um pouco menos favorecida, né? Por exemplo, essa atividade que a gente fez foi em outubro. E, né, calor, bastante calor. E a gente não tinha ar-condicionado nas salas de aula. Os ar-condicionados nas nossas salas de aula foram instalados em março desse ano. Então, quando fizemos esse trabalho, nem ar-condicionado a gente tinha. É, só para ter um pouco da noção de infraestrutura que é mais precária no ensino público, e a gente tem esses desafios, tem a questão dos problemas sociais também que envolvem uma escola de comunidade, os alunos não têm acesso a muitas coisas, eles não têm acesso a a lazer, eles não têm acesso à cultura, eles têm. É bastante precário, assim, né? Mas mesmo com todos esses desafios, existiu uma luz no fim do túnel, né? Porque o que que acontece? Como os alunos são um pouco desprovidos de socialização, de lazer, a escola acaba virando um grande pátio, na verdade. Eles querem fazer tudo na escola. Eles querem socializar, eles querem brincar, eles querem se divertir. E são alunos bastante. é, assim, a gente tem muita dificuldade com disciplina na escola, né? A gente tem muita dificuldade de fazer com que os alunos se concentrem, que eles entendam que a escola é um lugar para socializar, sim, é um lugar para socializar. É um lugar que tem que ser acolhedor, tem que ser de fazer amizades, tem que ser agradável. Porém, também é um lugar de fala sério, é um lugar de respeito, é um lugar de igualdade e é um lugar de aprendizagem, né? Então, a gente tem essa dificuldade em fazê-los entender e motivar esses alunos a aprender, né? Porque eles são desmotivados. Então, essa questão da motivação me impacta muito e me deixou, assim, muito satisfeita com o resultado, porque eu consegui observar que foi bom, porque teve uma devolutiva afirmativa sobre o trabalho que a gente fez. E, eu não tive problemas de disciplina nas minhas aulas, em que eu trabalhei o nosso projeto, né? A nossa pesquisa. Então, teve uma maior colaboração, uma participação dos alunos, o interesse, não teve problemas disciplinares, eu não fiquei pedindo para sentar, se comportar, parar de jogar papel, jogar caneta. Essa questão da saúde do adolescente, né? Cheio de energia. E eles tiveram interesses, inclusive assim, porque eu era professora da turma, né? Já era professora deles desde o primeiro bimestre. Então, na verdade, isso foi um preparo, né, já do ano todo para essa turma. E
o que eu consegui observar é que depois que a gente aplicou todas as aulas, né, eu ensinei função quadrática para eles assim. Esse foi o método que eu utilizei de fato, né? E depois disso, quando acabaram as aulas, que a gente deu continuidade no trabalho, porque eles têm que dar continuidade ao programa, eles se mostraram inclinados, inclusive, a fazer o processo teórico, resolver exercícios e tudo mais, porque eles já tinham visto, eles já sabiam, eles estavam se importando com aquilo. Então, foi satisfatório. E eles tiveram interesse por novos assuntos, né? Assim, professora, quando que a gente vai usar de novo? Outras turmas que viram, né, a movimentação também se interessaram. O nono ano desse ano já perguntou se eu vou trabalhar com eles também, igual eu trabalhei ano passado, com o nono ano do ano passado, porque eles eram do oitavo e viram, né? Então, eu acho que eu fui muito feliz, nós fomos muito felizes em realizar esse trabalho. E, basicamente, foi, é, foi isso, tudo que a gente falou aqui. E o que eu tenho a dizer é que trabalhar com Scratch foi uma abordagem assertiva. Foi uma abordagem bastante positiva e que trouxeram resultados satisfatórios, né? E é isso. Aqui eu coloquei uma bibliografia que foram as referências que a gente usou no nosso trabalho para nossa pesquisa bibliográfica. E eu agradeço a paciência e a colaboração de todos. Tá bom. Obrigado, Camila. É, Agora eu vou abrir para a banca, né? Fazer as perguntas, as falas, etc. Começar com um membro externo, né, Leandro? Tá bom? O nosso convidado especial aí, Kleber, por favor, fique à vontade aí para tecer seus comentários e as perguntas que você achar pertinente. Tá certo. Boa tarde a todos. Eu quero começar agradecendo ao professor Cláudio, que me convidou para essa banca. Já não é a primeira nem a segunda vez que estamos juntos nesse trabalho, já temos uma parceria longa. Também quero Bem-vindo. agradecer a Camila. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo corretinho? Sim, sim, sim. Falei que você é Ah, sempre bem-vindo, só isso. obrigado, Cláudio. Obrigado. Quero agradecer a Camila pela confiança de entregar o seu trabalho para minha avaliação, para o meu exame. Então, obrigado, Camila. E Eu que cumprimentar o agradeço. professor Leandro, a quem eu não conheço ainda, então estou conhecendo hoje, prazer conhecê-lo, colega. Cumprimentar também as demais pessoas que estão presentes aqui nessa sala Zoom. Quero pedir desculpa a vocês pelo contratempo que eu ocasionei atrasando essa reunião aí em 15 minutos, mais ou menos. O meu computador escangalhou na hora que eu estava sentado aqui para começar os trabalhos. Mas funcionou bem, deu certinho, eu consegui acompanhar atenciosamente a apresentação da Camila, mesmo na telinha pequena do celular. E estou com a minha cópia impressa aqui em mãos. Eu imprimi o trabalho, então, para poder fazer uma leitura anotada, cuidadosa, aí deu tudo certinho, então, esse modo de trabalhar funcionou. Eu tenho algumas críticas a fazer ao trabalho e também elogios. Eu vou fazer as críticas primeiro. Mas eu quero já de cara dizer a Camila que o trabalho está bom, que eu estou satisfeito com o trabalho tá bem apresentado, mas tem algumas coisas que eu vou criticar e depois você, Camila, junto com o seu orientador, podem pensar se devem ou não implementar esses concertos. Talvez alguns sejam trabalhosos demais ou não, então aí é uma decisão sua com o seu orientador, mas eu vou fazer então uma crítica, começar pela questão da apresentação da sequência didática versus o relato da aplicação da sequência didática, que são os capítulos 4 e 5. O capítulo 5 é o capítulo do recurso educacional, né?
É assim que se... Deixa eu ver como é que está chamando. Isso. Eu achei um pouco estranho, porque no capítulo 4 você apresentou cada uma das aulas e já foi apresentando também como elas aconteceram. Até aí tudo bem, eu fui lendo o texto, fui acompanhando aí aula por aula e como que elas funcionaram. Aí quando chegou no capítulo 5, você basicamente narrou de novo, aula por aula, e mais ou menos como elas aconteceram, acrescentando algumas informações, alguns detalhes, algumas coisas que, quando eu li o capítulo 4 eu mesma anotei assim, como uma pergunta, uma informação que me pareceu que ficou faltando, aí no capítulo 5 essa informação apareceu. Mas os dois capítulos, no final das contas, ficaram muito parecidos. A impressão que eu tenho é que você narrou tudo e depois narrou de novo, e aí são como se fossem a mesma história contada duas vezes, então uma complementa a outra, uma ilumina a outra, mas achei um pouco estranha essa maneira de organizar. Eu entendo que uma coisa é você dizer qual é a sequência didática e a outra coisa é você relatar como foi a aplicação da sequência didática. Então, em termos de organização de um trabalho como esse, que tem uma pesquisa de campo, é, o modo como eu tento orientar os meus alunos, minhas alunas a fazerem, portanto, é o modo como eu estou acostumado a ler, é que num capítulo o pesquisador mostre qual é a pesquisa que ele vai fazer, no seu caso, um capítulo para você apresentar a sua sequência didática. Aí você diz, relata o que é a sequência didática apenas, e não como foi que aconteceu na hora que você aplicou. Você pode, nesse relato inicial, por exemplo, dizer qual é a sua expectativa para cada uma das aulas. Assim, a aula 1 eu preparei com a expectativa de ensinar com cavidade o sinal positivo ou negativo do coeficiente. A aula 2 eu preparei, a minha expectativa foi tal e tal, planejei a aula para caber em 2 tempos de 50 minutos. Então, você está narrando como você preparou a coisa. E depois, no outro capítulo, aí sim, um relato do que aconteceu. No dia que eu apliquei, apareceram 59 alunos na primeira aula, na segunda aula eles tiveram dificuldade, pediram para usar a calculadora. Então, isso é uma outra coisa, é o relato do que aconteceu, né? Essa organização, então, para mim ficou, por modo como eu estou acostumada a ler, essa organização ficou um pouco confusa, porque tive a impressão de que você disse e depois disse a mesma coisa com acréscimos de detalhes, né? Ao invés de primeiro apresentar e depois relatar. Outro probleminha que eu encontrei no seu texto é que você menciona que a pesquisa é etnográfica, qualitativa e descritiva. Você diz que ela é etnográfica no resumo, você diz que ela é qualitativa na página 30, etnográfica e qualitativa na página 30, e na página 51 você diz que ela é descritiva. E, no final das contas, você mesmo não informa para o seu leitor o que significa uma pesquisa ser etnográfica, ou qualitativa, ou descritiva. Eu senti falta de um pequeno texto, um parágrafo só, não precisava mais do que isso, não. Um parágrafo baseado em algum livro clássico de metodologia da pesquisa, por exemplo, Lakatos e Marconi, ou então o Gil, ou qualquer outro livro básico de metodologia da pesquisa. Aí, num parágrafo, você dizer algo do tipo: uma pesquisa é chamada de etnográfica quando tem tais e tais características. Aí coloca a referência do livro de metodologia da pesquisa. Um parágrafo curto, não precisa se aprofundar enormemente, mas 2 ou 3 frases. E aí, na continuação, diz: a minha pesquisa é etnográfica porque tem tais e tais e tais características que são compatíveis com a definição vista no livro do Gil, ou no livro de Lakatos e Marconi, por exemplo. Então, eu tive a impressão de que faltou você dizer para o teu leitor o que é uma pesquisa etnográfica, o que é uma pesquisa qualitativa, ou o que é uma pesquisa descritiva, e depois dizer por que que a sua, que você fez, se encaixa nessas categorias, né? Aqui na sua apresentação agora à tarde, na sua apresentação oral, você até justificou
A minha pesquisa é qualitativa porque ela não é quantitativa, a gente não pegou muitos dados, não fizemos estatísticas. Então, você já deu uma pista, assim, mas no seu texto não está escrito isso, por exemplo, de maneira explícita, sabe? Então, senti um pouco falta disso também. A terceira observação que eu quero fazer é sobre o objetivo do seu trabalho. Eu creio que o objetivo do seu trabalho estava claro, porque você é a professora da turma, você conhecia os seus alunos, você também conhecia o software, você teve a ideia de fazer o negócio com o software, que ficou muito legal. Até ontem eu fui no link que você colocou lá, né? O K, tracinho Mila, tracinho, etc. M. Pimentel, vi a tela, mexi um pouquinho na tela, muito legal o trabalho que você fez. Então, você já sabia exatamente o objetivo que você queria. Mas, na hora de escrever isso no seu texto, você ficou um pouco confusa. No resumo, na primeira frase do resumo, você escreveu assim: o objetivo de analisar o interesse dos alunos pelo estudo das funções quadráticas. Aí, no mesmo resumo, lá embaixo, você escreveu: o objetivo dessa investigação foi fomentar a motivação e o interesse dos estudantes pelo estudo do tema. Ah, bom, então, o seu objetivo é analisar o interesse dos alunos ou fomentar e motivar os alunos a gostarem do tema, ou as duas coisas? Pelo que eu entendi no seu trabalho, foi até as duas coisas, já que você fez um questionário antes e depois perguntando: vocês gostaram de matemática? Vocês gostam de matemática? Vocês gostaram do uso da tecnologia digital? Então, pelos questionários que você aplicou antes e depois, entendi que os dois são objetivos, mas não ficou muito claro assim qual é o objetivo central do seu trabalho, na redação do seu texto. Então, você escreveu assim no resumo, depois, na introdução, você escreveu uma frase curtinha, depois da citação longa do Morin, na página 11. Você escreveu assim: partindo deste princípio, pretendemos desenvolver jogos focados na etapa do desenvolvimento do gráfico de funções quadráticas. Então, isso também é mais um objetivo, embora você não tenha dito explicitamente assim: o objetivo é desenvolver o jogo, mas você fez isso. E depois, lá na página 30, quando eu pensei que a gente já tinha se desembaraçado dessas coisas de objetivo, você já estava em outro momento, mas aí você já colocou uma frase logo na primeira linha da página 30, é o capítulo 4. O nosso estudo é etnográfico, uma abordagem qualitativa, visando analisar a motivação dos alunos antes e depois do experimento. Todas essas coisas você fez. Todas essas coisas são os seus objetivos, mas eu senti falta de um parágrafo em que você dissesse claramente: o nosso objetivo principal é esse e outros objetivos que eu também pretendo alcançar são tá, 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 tá. Eu acho que o seu objetivo principal, de fato, é motivar os alunos, e eu vi que você alcançou esse objetivo principal, e os outros objetivos secundários são avaliar essa motivação, preparar um jogo digital, analisar se a motivação, como a motivação aconteceu através de questionários. Talvez, se lá no capítulo de introdução você tivesse escrito um parágrafo dando destaque para essas frasezinhas que eu pesquei assim, dispersas no seu texto, concentrado, então fica mais claro para o leitor qual é o objetivo do seu trabalho, de fato. Se não, se é um leitor um pouquinho mais distraído, isso passa batido. O examinador de uma dissertação de mestrado não pode ser um leitor distraído, tem que ser um leitor atencioso, né? Então, eu fui catando as diversas frases que você deixou espalhadinhas pelo texto. Mas ajuda o leitor distraído, junta as frases espalhadas no texto e coloca um parágrafo na introdução. Eu acho que o seu trabalho fica mais correto, mais bonito do que já está. Tá certo? E vou fazer minha última queixa antes de passar aos elogios. A minha última queixa é com o vocabulário que você utilizou algumas vezes. Você usou a palavra cruzar algumas vezes quando está falando da interseção da parábola com o eixo das abscissas. Não tem problema nenhum nessa palavra, tá? Essa palavra tá certa, embora ela seja um pouco imprecisa. Mas quando a parábola apenas encosta no eixo das abscissas, quando tem um ponto só de interseção, que são duas raízes
reais repetidas, aí não é cruzar, é tocar, né? O gráfico não cruza, cruzar é atravessar, né? Quando o gráfico toca o eixo da abscissas, ele não cruza, ele toca. Então, tem essa pequena atenção. Por outro lado, você usou uma palavra incorreta muitas vezes, que é a palavra interceptar. A palavra interceptar, ela não faz parte do vocabulário matemático, embora, por força do hábito, por força do vício, diversos professores usem a palavra interceptar quando fala da interseção de dois conjuntos. Quando a gente fala da interseção de dois conjuntos, a palavra correta, tanto na língua portuguesa quanto no vocabulário matemático, é intersectar. Intersectar. No seu texto, você às vezes usa a palavra intersectar. Na sua apresentação oral, você usou também. Na primeira vez que você falou certo. Eu falei, beleza, acertou a palavra. Mas depois, no seu texto, você usou muitas vezes a palavra interceptar, que significa. A palavra interceptar, na língua portuguesa, significa parar, interromper. A polícia interceptou um, um carregamento de. Interceptar é parar. É diferente de intersectar, que é fazer acontecer a interseção. Tá? Então, isso eu peço a você que corrija as palavras. Você vai no instrumento de busca do Word e onde apareceu que você digitou interceptar, corrija para intersectar, que assim fica tudo muito correto e muito bonito. Tá? Não sei se você quer fazer algum comentário ou se eu posso, então, passar para a segunda parte, a parte dos elogios. Se você quer fazer, sei lá, alguma justificativa, não sei se você quer falar alguma coisa. Não, professor, eu acho que tudo que o senhor falou foi bastante coerente e com certeza eu vou olhar com muito carinho. Agradeço. Certo. Como elogio, quero te dizer que achei muito acertado a escolha do software, tanto para os estudantes, me pareceu ser bem fácil para a criançada mexer, para os meninos, para as meninas, para os adolescentes, né, utilizarem, achei bem legal. Também para o professor ou para a professora que lê o seu trabalho e se interessar em preparar outras sequências didáticas diferentes da tua, ou adaptar a sua às necessidades de outro professor, de outra professora. O software me pareceu bem fácil de usar, então a escolha do software foi muito acertada, na minha opinião. Você está de parabéns por essa escolha. A tela do seu jogo é M Pimentel, ficou bonita a tela. Eu tenho certeza que os alunos devem ter ficado bastante empolgados quando viram uma coisa assim diferente do quadro, do caderno, uma coisa legal para fazer, né? E eu quero dar os parabéns pela, pela coragem do que você relatou nas considerações finais. Eu fiquei, sinceramente, bastante comovido com o texto que você escreveu lá no capítulo 7, falando sobre as dificuldades do exercício da profissão, particularmente na escola que você trabalha. Mas, ao mesmo tempo que eu fiquei comovido, eu fiquei feliz porque aqueles alunos têm a oportunidade de ter uma professora como você, que se preocupa em procurar fazer alguma coisa diferente para eles, procurar motivá-los de alguma maneira, né? É um trabalho que parece ser pequenininho, porque é uma professora numa aula de matemática, 50 minutos por semana, mas tenho certeza que isso deve fazer uma enorme diferença na vida daqueles meninos e meninas, mesmo que eles não tenham noção hoje de que isso faz diferença. Assim. Eu, se fosse um menino com os meus 12 ou 13 anos de idade, eu ia gostar de ter uma professora igual você, que levasse assim para a sala de aula uma coisa legal, uma coisa diferente, para mostrar uma matemática de maneira bonita, de maneira agradável. Então, você está super de parabéns. Eu fiquei mesmo comovido, eu fiquei feliz pelo trabalho que você apresentou. Assim, seus alunos foram presenteados com a sua pesquisa, tá? Para encerrar, eu quero dizer que eu escrevi um relatóriozinho. Essas coisas que eu estou dizendo para você aqui oralmente, eu escrevi um pequeno texto com umas 4 ou 5 páginas,
e pretendo mandar para vocês por e-mail, assim que o meu computador desescangalhar, provavelmente amanhã ou depois. Então, se você não conseguiu anotar minhas sugestões, ou meus pedidos, ou os argumentos que eu fiz, aguarde que daqui a 1 ou 2 dias você e o seu orientador vão receber um PDF com as minhas anotações, tá? Então, Tá bom, por professor. hoje é Obrigada. só. Eu devolvo a palavra para você mesmo, Camila, ou para o professor Cláudio. Tá bom. Eu só tenho a agradecer, né? Obrigada. Obrigada pelas críticas. Só serve para enriquecer o meu trabalho. Eu vou ler com muito carinho seu arquivo e vou fazer tudo direitinho, pode deixar. E obrigada pelos elogios, né? Assim, me sinto lisonjeada em ser elogiada, né, por um professor como o senhor. É, então, fico muito feliz. Obrigado, Kleber. Eu já tinha até avisado a Camila. Falei, ó, eu gosto de chamar o Kleber porque ele passa um pente fino. Você vai ter trabalho depois. Mas de aplicar tudo aí que ele sugerir. Mas já avisei, né? Tudo que ele falar provavelmente vai ser para enriquecer, né? Sugestões, tudo que buscam enriquecer o texto, né? Então, ela ficou meio preocupada, assim, ai, será que... Eu falei, não, fique calma, vai dar trabalho, mas vai ficar melhor do que já está, né? Então, obrigado aí, Kleber, pelas críticas e sugestões. Agora, o professor Leandro, por favor, a palavra é sua. Olá a todos. Faço uma saudação a todos os presentes. Cumprimento aqui o professor Cláudio, agradeço a ele pelo convite. Eu cumprimento o professor Kleber, é um prazer conhecê-lo. Agradeço a Camila pelo convite e ao professor Cláudio. Muitas das considerações do professor... Opa, perdão. Opa, perdão. Muitas das considerações do professor Kleber eu tinha reparado também, então não vou me repetir, né? Bom, e eu gostei muito do trabalho, a visualização, isso aí é um atrativo para as crianças, eu acho que isso aí é uma coisa importante de ser feita, tá? Então, buscar técnicas para tornar a matemática mais atrativa, tá? É uma coisa que eu reparei agora na sua apresentação, que me ocorreu, é que você também pode, essa mesma sequência didática, quando você fez, o professor de física ele pode construir uma sequência didática com o lançamento de projetos. Achei Uhum. interessante. Então, pode ser porque você fez para o 9º ano, mas poderia ser utilizado até em física no ensino médio. Então, acho que é um atrativo, porque a física é um campo árido, tá? É. Então, eu acho que isso poderia ser. Gostei da sua apresentação, bastante didática. A sua apresentação é, foi bem didática, bem organizada, tá? Mas eu tenho algumas perguntas, né? Eu já fiz algumas correções, eu até mandei para o Cláudio, depois eu acho que ele vai entrar em contato com você, vai mandar para você, tá? É, Bom, uma coisa assim, você falou as dificuldades, tá? Mas, assim, as dificuldades do ambiente, e os alunos, eles apresentaram a dificuldade de lidar com software? Teve o problema do ambiente, teve o problema dos computadores. Isso. Eu citei até no trabalho, assim, eles têm acesso, eles são, assim, eles têm acesso ao mundo digital, né? À tecnologia, mas do celular. A maioria não tem notebook em casa, não tem computador. Então, tinha uma galera, uma boa parte dos alunos, eles não sabiam mexer. Então, na primeira aula, foi de familiarização, não só com o tema, mas com as máquinas. Alguns alunos não sabiam mexer Computador. no o touch do mouse do notebook, porque era um netbook, né? E Sim. alguns não sabiam o que que era a tecla Enter. Então, tudo isso foi ensinado. Eu ensinei a eles a mover o cursor do mouse, ensinei qual era a tecla Enter, qual era a tecla espaço, porque a gente precisa da tecla espaço também.
Mas, assim, como eles são desse mundo aí de tecnologia, aprenderam rápido, né? Essa parte eles aprenderam bem rapidinho. Foi um desafio, mas nem foi tão grande assim. Deu para contornar essa situação. Mas tiveram essa dificuldade, sim, com as máquinas. Com as máquinas, né? Com É, as máquinas. mas você teve um momento na sua dissertação que você falou que eles passaram a. Depois de passar desse momento, né? Eles se tornaram protagonistas, né, do processo de ensino. Foi Sim. na última aula, já foi na última aula, eu fiquei curioso nesse sentido. Foi em qual aula que eles começaram a fazer isso? Foi no meio, no final? Então, na primeira aula, eles já se mostraram bastante empolgados, né? Quando eu cheguei, eu entrei em sala com os computadores. Aí eles, o que é isso? O que a gente vai fazer? Eu falei assim, vocês vão aprender é, a disciplina esse mês de uma forma diferente. Então, não vamos copiar matéria do quadro. A gente vai fazer tudo no computador. E aí eu separei em grupos, né? Aí Foi uma distribuí. surpresa para eles, né? Uma É, surpresa. e eles ficaram assim, como é que liga? Ensinei como é que ligava, ensinei a mexer e, e eles ficaram tão animados assim, então eu fiquei muito surpresa, porque só quem trabalha com adolescentes, né, no geral, e principalmente no ensino público, só quem trabalha ali entende o quanto é desafiador lidar com o interesse dos alunos, né? Com a disciplina, com o foco em aprender e tudo mais. E eu não tive esse problema nessas aulas. Eu pensei assim, gente, eu acho que eu vou usar computador todo dia, porque não é possível. Eu não precisei chamar a atenção de ninguém por conta de nenhum comportamento inapropriado. E isso parte da minha rotina, né? Chamar atenção. Não faz isso, não levanta, para de dançar, não canta, sabe? Assim, são situações que a gente, que são absurdas de se imaginar, mas acontecem. E nessas aulas eu não tive. Eu consegui aproveitar o tempo, e eu fiquei bastante preocupada com o tempo, porque a gente gasta muito tempo acalmando os ânimos, porque a gente é mediador de conflitos quase que constantemente. A gente conseguiu até uma referência, né, de uma pesquisa que fizeram sobre alunos na América Latina, em escolas na América Latina, né, Brasil e Chile e Argentina, o quanto tempo um professor perde em sala de aula com disciplina. E, em média, nós professores perdemos 20% do tempo em sala de aula tentando acalmar os alunos. Então, esse fator foi fundamental, porque eu não precisei perder esse tempo para poder ensinar, porque eles ficaram bem atentos ali. Eles não queriam levantar, nem pedir para beber água no banheiro, eles pediram, E é porque verdade. é um tal de posso ir no banheiro, posso beber água só para passear, sabe? Mas nessas aulas não fizeram isso, assim, foi bem e colaborativos, assim. E os alunos mais agitados que eu tinha, eles fizeram silêncio, sentaram, focaram, e quando um ou outro fazia alguma graça, os alunos, calma aí que a professora está explicando, eu quero ver aqui o negócio e tal. E o legal é assim, é que a atividade eles veem o gráfico se formando, né? Eles veem o negócio acontecendo. Então, eu não sei, acho que a novidade é computador e tudo junto e Interativo, né? foi muito legal. Todo mundo gostou, até a direção da escola gostou, meus colegas de profissão também me ajudaram bastante, que eu tive que organizar a escola toda, foi uma logística, aquele mês foi uma loucura, porque a gente tem a rede, o jogo é online, né? Então tem que ter internet. A internet da escola só pega até certas salas. Outras salas a internet não pega. Aí, eu tava na turma do nono ano.
no terceiro andar e lá não pega a internet. Aí eu falava com o professor que estava no segundo andar para se podia trocar de turma. Aí era aquele movimento de desce turma, sobe turma. E, graças a Deus, ninguém é forte sozinho. Então eu consegui muita ajuda. Que bom, que bom. Então, te acrescentou, né? Esse trabalho te acrescentou bastante, né? Você pode dizer, né? Sim. Tá. Sim. Bom, eu vou encerrar aqui minha fala, vou usar as palavras do Kleber, né? Eu fiquei muito comovido também com a sua conclusão, tá? Falar a realidade, mas sempre tem uma esperança, né? Paulo Freire falava isso, né? Se a educação não pode tudo, alguma coisa ela pode. Tá? Então, vou passar aqui a palavra aqui para o Cláudio, tá? Novamente, só finalizando aqui, agradeço o convite, parabéns, Camila, parabéns, professor Cláudio, tá? Um abraço, Kleber. Bom, obrigado aí, Leandro. Bom, aí agora a banca vai conversar, tá? Eu mandei para você, Leandro, e para você, Kleber, um link do Meet para a gente se encontrar no Meet, tá? Eu não sei se você está no celular, né, Kleber? Acho que vai dar muito trabalho. Você consegue trocar de sala? Pode sair, Kleber, sai do Zoom e entra de Tá novo. mutado. Ele tá mutado. Ele não consegue falar que ele tá mutado, professor. Eu Está acho que o senhor mutado. tem que mutar ele, ou foi ele que mutou? Ele que mutou, ele tem que... Conseguiu? Não. Seguiu, Kleber? Opa, eu tô aqui, tá? Tá. Eu ouvi vocês. Você mandou um link para nós, foi por que Eu mandei canal? pode ser pelo WhatsApp? Pode ser, pode me mandar pelo WhatsApp. Eu Tá, vou, vê se vou tentar entrar confirma que chegou aí. pelo outro aparelho, tá? Tá. E só lembra de. Ué, não foi. Deixa eu mandar de novo. Vamos entrar aqui. Apareceu para você aí, Leandro? Não, para mim não apareceu, não. Para mim Mandou para também não. Vê se foi agora. Kleber. Tá demorando para sair daqui. Mandei um oi para você. É que eu tô mandando pelo PC. Aqui. Hum. Só um A gente segundinho. pode fazer assim. Tô Tá mandando pelo mandando. PC. Então vou digitar aqui no celular. Tá, me dá um minuto. Não, a gente pode fazer o seguinte também. A gente pode pedir para Camila acho que é o irmão dela, né? Caio vai pedir. Saírem e depois retornarem daqui. Aí você dá um ok para eles retornarem. Não é tanta Tá. gente. O que você acha, É, Cláudio? Aí precisa sair mais fácil. Aí eu pauso a gravação, É. tá? Eu vou pausar a Tá, então, gravação. Camila, Tá? Camila e Caio, Tá. aí vocês saem, pedir. tá? Aí, aí Posso fica o sair agora? pedido. A hora Isso, que liberar, vocês entram. tá. Tá. Posso sair agora? Pode. Vamos Pode. ver como é que sai aqui. É. É, cadê? E É, né? o Caio também, tá? Caio também. Tá. E já pode pedir para entrar, ok? A hora que puder entrar, aí eu dá o ok. Isso, o Caio já saiu e eu vou pausar a gravação. Bom, bem-vindo, Camila e Caio de volta, tá? A gente parou a gravação para a banca deliberar, tá? A banca deliberou
e, por unanimidade, decidiu que a Camila está aprovada. Então, parabéns, Camila. Ai, Tá mais calma gente. agora? Agora eu tô. Agora eu tô. Agora eu só tô com vontade de chorar. Então, Sucesso. parabéns. Ai, Parabéns. obrigada, obrigada, obrigada. Eu quero só pedir um favor, que eu preciso registrar esse momento. Eu quero colocar aqui só meu slide de novo, Pode colocar. para eu tirar um print, porque não é todo dia e nem é todo mundo que conclui um mestrado, Certo. né? Então, esse é um. Ai, tô até nervosa, gente. Acho que eu tô mais nervosa do que quando comecei. Cadê? É... Cadê, gente? Ah, exibição, peraí. Porque é. Gente, não tô achando. Como é que é tela cheia? Esqueci. Eu botei Ctrl pra. L. Tá escrito aí no modo tela cheia. Cadê, gente? Ó, tô tão nervosa. Cadê? Pera, Exibição. exibição. Modo tela cheia. Tela Poxa, cheia. Ctrl L. é. Só pra. Vou botar lá no título para eu tirar um print, porque eu sou a primeira pessoa da minha família de 3 gerações que está concluindo o mestrado. Parabéns, que coisa Parabéns. linda. Muito Então, bom. para mim, isso é muito importante. Muito, muito, muito mesmo. Então, deixa eu só tirar um print. Vamos dar um sorrisão. Eu acho que eu tirei. Deixa eu ver. E como é que. Já não sei mais. Esse Já. mesmo. Tá. Tá bom. Tirei o print. Então, obrigada, gente, de verdade. Estou muito feliz. E Muitas agora felicidades. trabalhar nos reparos. Isso aí. Tá bom. Bom, Tá bom. Tá bom, Parabéns, obrigada. Camila. Parabéns, Parabéns, Camila. Camila. Parabéns, mestra. Obrigada. Parabéns. Vou fechar a reunião, tá bom? Tá bom, tá Tchau, tchau, bom. pessoal. tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Próximo. Leandro. Parabéns, Camila. Até a Obrigada. próxima. Vou fechar Até. aqui. Vou Tá fechar bom. aqui.